Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo a gente vai seguir para a segunda parte do pré-modernismo. Eu dividi essa aula em duas partes, então se você não assistiu a aula anterior e a outra ainda que é sobre o contexto histórico, volta, assiste essas duas aulas, o card vai ficar pipocando aí na tela. A gente segue para a segunda parte agora, fiz essa divisão para não ficar muito cansativo. Em especial hoje a gente vai falar sobre Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, que acho que é a obra mais marcante e ela de fato é o marco inicial desse período literário aí do pré-modernismo. E vamos falar também do poeta mais singular de toda a nossa literatura, que é o Augusto dos Anjos, e o único poeta marcante de fato, expressivo de fato, do período pré-moderno brasileiro. Então acompanha comigo. Euclides da Cunha é um autor ímpar de toda a nossa literatura. Ele chegou com uma visão muito diferente daquela que ele saiu quando ele foi retratar a Guerra de Canudos presencialmente. Então a gente pode dizer que a obra dele não é só Os Sertões, que acho que é a obra máxima desse autor, que vai marcar, como eu disse anteriormente, o início aí do pré-modernismo. Ela não só é uma obra literária, mas ela também é um relato jornalístico, um relato científico. Ele começa a romper certas barreiras que são muito tênues, que são muito finas entre o que é um gênero literário. Então, ao mesmo tempo que ele afloreia, descreve as paisagens, descreve os indivíduos daquele lugar, que inclusive você percebe durante essa leitura dessa obra, que eu recomendo muito, que como a visão dele vai se transformando em relação aos sertanejos. Ele que tinha essa ideia de levar o progresso, levar a evolução para esses lugares, de alterar o modo como as coisas funcionavam, chegou inclusive a chamar de um avilamento de matutos vadios, a primeira formação de Canudos, e depois, ao perceber o massacre, o crime histórico que o exército estava cometendo ali, o governo brasileiro estava cometendo ali em Canudos, ele chega a dizer que o sertanejo é um forte. Separei alguns trechos para a gente poder ler da obra Os Sertões, comentando alguns aspectos mais específicos também do Euclides da Cunha. Alguns autores comentam que ele tem uma espécie de barroco científico, porque ele fica usando muitas oposições. Lembra lá da aula do barroco? Senão o card está pipocando aí na tela. O barroco é uma escola literária, falando rapidamente, que ela se prende aí em ideias de contrastes e opostos, para fazer aquela dualidade do homem vivido naquela época. Já o Euclides da Cunha, a gente pode dizer, alguns autores, alguns críticos dizem que ele tem um barroco científico, porque ele usa das oposições para comparar, por exemplo, tal do país com o sertão, com Canudos, por exemplo, comparar a diferença entre esses dois Brasis e radiografar essas mazelas, principalmente nessa região que foi, como eu disse na aula anterior, que foi abandonada pelo Estado. O Estado foi negligente, o Estado só sugou e pouco ajudou e pouco se preocupou. Ele fingia que aquela região quase não existia. O governo não se preocupava de fato com esses povos, e isso fomentou o cenário ideal para o surgimento de Canudos através do Antônio Conselheiro. Ele também tem traços muito fortes do positivismo e do determinismo. Isso é claro, como todo pré-moderno, ele herda essas características lá do real naturalismo também, e em especial o determinismo. É claro, nesse diagnóstico que Euclides da Cunha realiza do nosso país, ele vai retratar especialmente o subdesenvolvimento, como todos os pré-modernos também. A ideia é expor aqueles defeitos, escancarar, inclusive quem são esses indesejáveis sociais de nosso país, e revelar todo o descaso do governo com essa população que ficou sempre à margem aí dos grandes centros urbanos, à margem das regiões economicamente mais importantes. Na última aula eu recomendei o filme A Guerra de Canudos, do Sérgio Rezende, de 1997, ou se não me engano, na aula de contexto histórico. Vale a pena assistir para poder implementar esse imaginário, mas esse filme ele não substitui a leitura da obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Ele é apenas mais para ilustrar como foram as coisas, de fazer entender como tudo funcionou e conhecer mais o contexto histórico mesmo, e mais o período histórico da Guerra de Canudos, do que entender a obra literária de Euclides da Cunha. Então recomendo muito que você primeiro leia Os Sertões, depois assista ao filme Guerra de Canudos. É um filme excelente, vale muito a pena. E é claro, é impossível falar de pré-modernismo sem falar da obra Os Sertões. Estou falando dela já tem 3 aulas aqui no canal, na verdade, que é uma obra máxima do autor do Euclides da Cunha. Falei muito sobre ela nos slides anteriores. Vale a pena você conhecer mais a fundo e fazer a leitura completa da obra. Eu separei alguns trechos para você poder compreender um pouquinho sobre como o Euclides da Cunha escreve, entender um pouquinho sobre Os Sertões, perceber os traços literários desse autor em especial, já que cada autor do pré-modernismo segue uma linha distinta, eles não seguem um padrão muito preciso. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Lembra do que eu te disse? Que ele se altera, ele percebe o valor daquele povo com o tempo, ele chega com a visão determinada e ela se muda completamente. Você consegue perceber isso de maneira muito nítida lendo Os Sertões. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neuraustênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.
Vê que ele tem um certo preconceitozinho ali ainda. Tá falando que o pessoal é feio, sabe? Percebendo, não tem a aparência ideal. Consegue perceber isso nessa linguagem meio culta? Lembra aquele barroco científico que eu comentei? Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. O homem transfigura-se, quer dizer, essa aparência de cansaço que o sertanejo tem, no extremo do sertão, de repente, no improviso, ela some e esse homem se transfigura, impertiga-se, e da figura vulgar do tabaréu, canhestro, reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente da força e agilidade extraordinária. Então esse homem que parece exausto, parece não ter mais forças, segundo o Euclides da Cunha, de repente ele se transfigura nesse titã meio bronzeado, meio acobreado, e que vive nesse lugar com a força e agilidade extraordinária. Não é à toa que o exército brasileiro levou várias surras aí dos sertanejos lá na Guerra de Canudos. Você consegue perceber isso ou lendo Sertões, ou, é claro, assistindo o filme que eu recomendei no slide anterior. Outro autor que é fundamental para a gente entender toda a literatura pré-moderna e compreender a maior mistura de escolas literárias possíveis dentro da poesia é o Augusto dos Anjos. Particularmente o meu autor favorito, eu gosto muito da obra dele. Em vida ele publicou um único livro chamado Eu. É claro que várias compilações de coisas que ele havia escritas foram saindo depois de seu falecimento. Ele escrevia muito para o jornal Comércio, inclusive. E Augusto dos Anjos ele conseguiu combinar vários estilos. Ele tem influências simbolistas e parnasianas ao mesmo tempo, ele mantém aquela estrutura muitas vezes rígida, metrificada, um vocabulário que às vezes é precioso, mas ao mesmo tempo, e inclusive às vezes no mesmo texto, ele é simbólico, ele é místico, um apreço muito interessante ali sobre o sombrio, o soturno, a obscuridade, a morte, inclusive, que o acompanha, uma herança talvez ali da segunda geração romântica, mas agora potencializada, e claro, influências também na mistura de tudo isso, do realismo, da análise psicológica do caráter e do naturalismo também, das questões biológicas, e os termos da biologia vão aparecer nessa mistura completamente distinta e riquíssima. Os termos da biologia vão aparecer na sua poesia. Eu separei 4 poemas dele para a gente poder fazer a leitura e compreender todas as características. Além disso, é claro, a gente pode perceber que misturar tudo isso vai gerar uma inovação temática muito grande, principalmente pelo uso da alma humana, em contraste aí com os termos da biologia, da impossibilidade de se haver alma no organismo que é simplesmente biológico, que está voltado para a carne, e que vai ser devorado por uma figura que é muito comum na poesia do Augusto dos Anjos, que é a figura do verme, né? Que vai dissolver, vai aniquilar, vai consumir toda a vida, seja ela humana ou animal. Outra característica muito importante do Augusto dos Anjos é que ele vai discutir muito sobre o existencialismo em oposição ao materialismo. O que é matéria, o que é organismo, e o que é alma, o que é etéreo, o que é sublime. E isso vai aparecer assim de maneira muito forte na sua poesia. Ele vai falar sobre a angústia da vida e da morte, principalmente após ter perdido o pai, que faleceu doente. A poesia ele se transforma muito, ele tinha traços inclusive religiosos ali que vão se apagando ao longo da sua poesia e vai ficando cada vez mais sombria, cada vez mais pesada, cada vez mais soturna, cada vez mais obscura enfim, voltada aí para esse ambiente de neblinas aí, que é típico do simbolismo, inclusive, e claro, como eu comentei, essa combinação muito vasta de escolas literárias. Augusto dos Anjos vai descrever sobre os vícios também, as mazelas dos grandes centros urbanos, os defeitos da alma e do caráter humanos, enfim, um autor muito completo, vale a pena conhecer. Ele aparece frequentemente nas avaliações do Enem e quando aparece com questões muito difíceis. Um dos poemas que eu separei, O Morcego, já caiu em uma questão do Enem e não é uma questão fácil, mas a gente vai fazer a análise do poema. Se voltar a aparecer qualquer coisa do Augusto dos Anjos, eu tenho certeza que depois dessa aula você vai acertar. Augusto dos Anjos, em especial, tem uma preferência por soneto. Isso não é via de regra. Claro que ele tem textos que são mais longos, mas essa preferência por soneto talvez seja devido à influência aí parnasiana e simbolista, em especial parnasiana. Vamos fazer a leitura de versos íntimos e tentar compreender as características das escolas literárias anteriores que estão presentes na poesia do Augusto dos Anjos e, claro, também presentes daí os termos da ciência, os termos científicos. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Vamos fazer a leitura de mais outros textos. Vamos então com versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Quer dizer, o enterro de tua última quimera quer dizer, ninguém vai assistir o enterro dos seus sonhos, dos seus últimos sonhos, dos seus sonhos mais íntimos. Ninguém se preocupa com isso, só em gratidão vai ser a sua companheira inseparável. Quer dizer, você vai carregar em gratidão pro resto da vida. Acostuma-te à lama que te espera. Quer dizer, a gente tem a derrota por vir, a derrota está no horizonte, você vai encontrar com ela, você vai acabar se atolando nessa lama.
O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, se você vive nesse ambiente que é completamente hostil, essa terra que é cheia de gente que age como fera, que age como bicho, você tem que agir da mesma maneira, senão você vai ser provavelmente devorado, você vai se sucumbir, vai ser derrotado. Como um fósforo acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém dá causa dúvida tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra essa boca que te beija. E as coisas escatológicas aí que aparecem, inclusive nessa renovação temática aí de Augusto dos Anjos. Vamos ler mais um poema. Versos a um Coveiro é um poema mais simbólico ainda do que o anterior, embora o outro também fosse. Aqui a gente tem um apreço voltado para esse lado sombrio e para a aritmética, aí, em termos da ciência, da matemática. Essa aritmética dá conta que a morte ela vai sempre se aumentando aí em progressão geométrica. Vamos dar uma lidinha então, versos a um Coveiro. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carne podre a algarismos, tal é sem complicados silogismos, aritmética de onda dos coveiros. Então, o que serve para os coveiros? É reduzir os corpos, as carnes, a números. Morreu um hoje, outro amanhã, outro depois. Coisa muito comum, inclusive, nesse período de pandemia, né? Por enquanto, as coisas parecem apenas números, não tem nome, né? Essa aritmética hedionda desses coveiros. 1, 2, 3, 4, 5 esoterismos da morte. Percebe os elementos aí, esoterismos, né? Os elementos simbólicos? E eu me vejo em fúlgidos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos. Então, quando esses números inteiros vão aumentando, ele consegue perceber o início da derrota, o início do abismo, que é a própria morte. Ó Pitágoras da última aritmética. Percebe os termos da ciência? Ó? Continuas a contar na paz ascética dos tábidos carneiros sepulcrais. Tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros. Porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Esse outro também é muito simbólico, também muito forte. Vai aparecer a figura do verme que eu comentei no slide de análise do autor. Psicologia de um vencido, quer dizer, o que pensa um indivíduo que já foi derrotado. E aí a gente consegue encontrar elementos naturalistas muito marcantes e realistas também, nesse em especial, misturados com as ideias aí simbolistas e com essa estrutura rígida parnasiana no soneto. Então a gente consegue encontrar nesse poema em especial os 4 elementos. Veja, eu, filho do carbono e do amoníaco, quer dizer, eu que sou de carne e osso, que sou feito da matéria-prima da biologia, né? A química orgânica não é a química do carbono? Lá você vai estudar em química lá o MET, ET, PROP, BUT? Então, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Quer dizer, aquele indivíduo que nasceu de fato para sofrer, ele nasceu como se tivesse o destino traçado, ele já foi vencido, é como pensa aquele que foi derrotado, ele nasceu com aquela trajetória. Isso é muito comum em toda a poesia do Augusto dos Anjos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa à boca de um cardíaco. Quer dizer, essa perseguição pela doença, essa ansiedade, esse nó na garganta que não passa nunca, essa vontade de tentar respirar, de se sentir oprimido, tudo muito bem descrito aí, porque é aquele que pensa que já foi derrotado, que pensa que nada que faz é bom, que nasceu para sofrer nesse mundo, que tem todo o zodíaco, todo o destino traçado em cima dele para levá-lo à derrota. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para ruí-los, e há de deixar apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. E por último e não menos importante, é claro que a obra de Augusto dos Anjos é muito vasta. O poema Morcego, que eu comentei, que já caiu na íntegra em uma avaliação do Enem, outros também já caíram em comentários sobre o autor também, inclusive relacionando aí com essa duplicidade, essa multiplicidade, na verdade, de escolas literárias que ele engloba durante esse período pré-moderno em sua poesia. Para mim, como eu disse, das inovações temáticas, é um dos autores mais singulares da nossa poesia brasileira, um dos que eu mais gosto. Vamos fazer a análise do poema Morcego e depois você pode procurar, depois de ver essa análise, você pode procurar essa questão, talvez eu deixe aí um link para ela na descrição do vídeo, para você tentar fazer a resolução sozinho. Não vou dar a resposta aqui não, mas vou fazer a análise do poema. Veja. Meia-noite. O meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego, e agora vede. Na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela ígneo, escaldante molho. Então, esse indivíduo que está dormindo, esse eu lírico que dorme, tem um morcego que fica rodeando ele e está extraindo aquele líquido quente, né, o sangue, que é ígneo, né, que é caloroso, esse molho quente que é o sangue. Vou mandar levantar outra parede. Então, esse eu lírico começa a se fechar mais para fugir desse morcego. Vai percebendo que morcego, na verdade, é apenas uma metáfora, mas depois eu chego nisso. Então, ele vai mandar fechar outra parede, fechando-se cada vez mais dentro do próprio quarto. Digo, ergo-me a tremer.
fecha o ferrolho, então ele tranca a porta e olha no teto e vejo ainda igual a um olho circulante sobre a minha rede. Então é como se aquele morcego fosse um olho que ficasse acima dele, vigiando tudo que ele faz, criticando tudo que ele faz, analisando aquilo que ele pensa. Já percebeu o que esse morcego é na verdade? Bego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? Né? De onde vem a criatura tão bizarra, tão horrenda, que parece esse olho que vigia, esse olho que julga e que condena? E aí no final ele entrega tudo. A consciência humana, veja, personificado, é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então a sua consciência é esse ser, esse horrendo parto natural que te persegue durante a noite, que te toma o sono, que te vigia, que te julga. A consciência humana que não te deixa dormir o sono dos justos. E a gente consegue entender qual é a mentalidade, qual é o pensamento, tanto simbólico quanto científico, quanto realista, naturalista e parnasiano de Augusto dos Anjos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora, por gentileza, deixa um like no vídeo. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno e de qualidade. E é claro, como sempre, bons estudos. Até a próxima. Valeu!